Mateus capítulo 14, versículo 13. Mateus capítulo 14, versículo 13. Meus irmãos, nós vivemos em uma geração marcada por um contraste. De um lado, nós nunca tivemos, se assim eu posso dizer, tantas políticas públicas, nós nunca tivemos tantos recursos, campanhas sociais, instituições de ajuda, que se compadecem, que ajudam pessoas, que se sentem, de uma certa forma, sensibilizados em ajudar o próximo, em assistir o próximo, como nós temos hoje. Inclusive, a nossa igreja, ela tem um projeto social, na Coab 3 e no Maria Cristina, e, por incrível que pareça, hoje nós estamos perdendo crianças para outros projetos sociais, participantes, como nós chamamos, né? E existe uma variedade de instituições e associações, de ONGs, que de uma certa forma se sensibilizam em ajudar o próximo. Em tese, o que se espera disso, deste quantitativo de instituições, de ONGs, de projetos, é que, à medida em que isso cresça, o número da pobreza diminua. À medida que os projetos avançam, que as igrejas, que as ONGs, que o próprio governo chegue em um determinado lugar, a expectativa é que a fome diminua. Todavia, existe aqui um progresso e uma contradição, porque quanto mais as políticas públicas elas avançam, parece que maior o número de necessitados vem a aparecer. E, apesar de todos esses avanços, a pobreza, ela continua presente nas comunidades. Então, aonde nós formos e aonde nós estivermos, nós sempre iremos encontrar alguém que precisará da nossa ajuda, ou que precisará de um tipo de sustento. E ao mesmo tempo que isso cresce também no meio de nós uma sensação de que o sofrimento humano ele se tornou comum demais aos nossos olhos. Porque nós estamos talvez cansados e sobrecarregados de vermos e de nos encontrarmos com pessoas em todo canto pedindo algo e tentando tirar algo de nós. Se você vai aqui a um mercado, um atacarejo da vida, você não é abordado no mínimo mais de 3 vezes ali no mercado. Se você para no sinal, você é abordado no sinal. Se você anda na rua, se você anda na feira, você é abordado por alguém. Você dá 10 passos e alguém lhe pede alguma coisa, mais na frente tem alguém lhe pedindo alguma coisa novamente. E aí eu me pergunto o porquê disso acontecer, se há um progresso, se há um aumento de entidades, se há um aumento de políticas, de associações, de até meios governamentais para tentar ajudar aqueles necessitados. Diante disso, acontece na nossa vida o que eu penso e eu nomeio como uma anestesia emocional da sociedade. Porque quando nós olhávamos para um necessitado, quando nós olhávamos para alguém que passa fome, quando nós olhávamos para alguém que estava maltrapilho, quando nós olhávamos para alguém que não tinha aonde dormir, em nós havia uma provocação no nosso coração de um sentimento cujo qual nos levava a nos compadecer daquele que estava ali na nossa frente. E o que antes nos chocava, hoje apenas se torna notícia. É comum para nós
olhar para pessoas que passam necessidades. O que antes nos movia, hoje nos cansa, devido ao quantitativo de pessoas que estão querendo de nós alguma coisa. O que antes nos fazia parar, hoje nos faz passar direto. Ao ponto de nós nos tornarmos insensíveis com aquele que nos pede. Eu não sei você, mas você já teve a oportunidade de alguém parar você no sinal e você nem baixar o vidro do carro? De você ter e dizer, tenho não, você tendo. Você já teve a oportunidade de alguém lhe pedir algo e você não se compadecer? Porque, meus irmãos, há um fenômeno aqui silencioso que acontece na alma da sociedade. E isso aqui é a convivência constante com a necessidade que é produzida em muitos aspectos, ao ponto de anestesiar a nossa mente, a nossa sensibilidade. E há uma outra coisa aqui, diante disso, é que existe aqui um extremo. Porque quando nós olhamos para alguém que está necessitado e precisa de algo, em nós é provocado também o que eu chamo de desconfiança generalizada. Porque se por um lado existe uma sociedade carente, por outro lado também existe uma sociedade marcada por desconfiança. Porque quando nós olhamos para aquele que nos pede, talvez na nossa mente o julgamento que nós fazemos é: existe benefícios do governo que essa pessoa poderia recorrer e ir atrás. Nós vivemos em uma sociedade marcada por desconfiança, porque nós vivemos em um mundo onde os golpes eles são reais, onde as manipulações elas são reais, e onde aproveitadores eles se tornam frequentes. Muitas pessoas desenvolveram um mecanismo de defesa, não confiam mais facilmente, não se envolvem mais profundamente, não se comprometem com o outro ou com a dor do outro por desconfiança, porque muitas das vezes nós nos preocupamos, nós olhamos para algumas pessoas e nós sabemos que muitos se usufruem ou se instrumentalizam da pobreza e da necessidade do outro para tirar alguma coisa de nós. E aí a gente fica, como podemos dizer, com as orelhazinhas em pé. E diante disso existe aqui uma outra tensão. É que existe aqui uma necessidade real, mas diante de tantas coisas que nós vemos, existe aqui uma demanda de corações fechados. Se de um lado nós temos necessidades reais batendo à nossa porta, de outro lado nós temos corações cautelosos demais para se abrirem. De um lado nós temos pessoas que realmente precisam de ajuda, que realmente precisam de um socorro nosso, que realmente precisam de um olhar. Mas do outro lado, nós vemos o medo constante de estarmos sendo enganados por alguém. E aí, o resultado é que nós estamos vivendo em uma geração que eu posso chamar de geração seletiva. E no meio disso tudo, o ser humano, meus irmãos, ele é comum, ele vai se tornando seletivo. Ele ajuda as pessoas, primeiro, quando confia. Ele se envolve quando não se sente ameaçado. Ele contribui quando aquilo não representa um risco. E o resultado diante de tudo isso é que nós temos uma geração que vê a necessidade, mas que muitas das vezes já não sabe mais como responder a ela com pureza de coração. Nós estamos passando por uma frieza no qual muitas das vezes o nosso coração ele se torna insensíveis à necessidade do próximo. E aí, pensando nisso, eu estava orando ao Senhor e disse: Senhor, eu queria um texto que me ajudasse a entender e a compreender essas coisas. E o Senhor ele me levou a Mateus capítulo 14. Nós vamos ler aqui apenas o versículo 15 a 18, que diz assim. Depois nós vamos passear por todo o texto.
Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, existe algo aqui profundo nos versículos anteriores que precisa ser analisado. O capítulo 14, ele inicia falando a respeito da morte de João Batista. E quem era João Batista? João Batista era primo do Senhor Jesus Cristo e era o profeta. Ele foi o precursor, aquele do qual Isaías falava que iria preparar o caminho para o Messias. E aqui João Batista estava preso e por causa de Herodes, ele foi morto. E Jesus recebe aqui essa notícia da morte do seu primo. E o texto vai nos mostrar que Jesus ele estava aqui em uma situação de sensibilidade emocional. Porque alguém muito amado havia sido morto. Ele havia perdido aqui recentemente alguém cujo ele amava. E quando nós estamos passando por lutas, por adversidades, quando nós perdemos alguém que amamos, quando nós estamos passando por alguma situação, o que nós esperamos é ser confortados, é ser consolados. O que nós esperamos diante do sofrimento é que as pessoas sintam sensibilidade para aquilo do qual nós estamos vivendo. E o texto nos diz, no versículo 13, que depois que Jesus ouviu tudo isso a respeito da morte de João, o versículo 13 diz: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Veja, ele recebe a notícia de seu primo, ele está passando por um momento de dor, de perca, de sofrimento. O Senhor Jesus agora precisa ser consolado e ele entra em um barco e ele vai para um lugar distante onde não existe ninguém, onde, como se ele estivesse dizendo: o que eu preciso agora é estar sós com Deus, e eu preciso buscar revigorar minha alma, eu preciso buscar cura, eu preciso buscar aqui algum tipo de alívio, algum tipo de paz. Jesus está vivendo a sua humanidade. Mesmo sendo Deus, ele não deixa de ser homem. Mesmo sendo Deus, diante das dores que enfrenta como homem, ele se compadece, ele tem os seus momentos de tristezas, os seus momentos de angústias. Todavia, algo surpreendente acontece aqui, é que nesse momento de solitude de Jesus, a multidão ouve falar de que Jesus estava ali naquela redondeza. E aí o texto vai nos falar que uma grande multidão agora se achega perto do Senhor. Olha o versículo 13, diz: sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Jesus estava vindo no barco e a multidão desesperada, as pessoas se reuniam, ouvindo falar, Jesus está vindo aí, e o povo cercou, e o povo foi atrás. E o texto diz no versículo 14, que quando ele desembarca dali, Jesus, ele vê aquela grande multidão. E aqui vem o primeiro ponto da nossa lição, é que Jesus, ele nos ensina que a compaixão, ela começa quando nós aprendemos a ver pessoas. Jesus estava sofrendo, Jesus estava passando pelo seu luto, mas uma grande multidão se aproxima dele, e a primeira coisa que nós vemos aqui é que Jesus vê aquilo que todo mundo ignora. Porque o versículo 14 diz que, vendo a multidão, olha, ele se compadeceu, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. O interessante aqui é que, mesmo na dor, Jesus ele tem uma sensibilidade de olhar para aqueles que necessitam dele.
Mesmo sofrendo, Jesus, ele não cede à pressão. E ele não para de fazer aquilo para o qual ele foi enviado fazer. Jesus, ele vê aquilo que as pessoas muitas das vezes ignoram. Os discípulos estavam vendo uma multidão, mas Jesus estava olhando e vendo pessoas sedentas. Os discípulos, eles olhavam para aquela multidão e eles enxergavam um problema. Eles diziam, é avançado já em horário, o povo já faz tempo que está caminhando, esse povo está com fome. Os discípulos, eles veem um problema logístico. Todavia, Jesus vê ovelhas cansadas. O olhar de Jesus é diferente do olhar dos discípulos. E aqui, meus irmãos, nós vemos que sempre existe uma diferença entre olhar e enxergar. Todo mundo olha, mas poucos enxergam. E aí, quando Jesus olha para aquelas pessoas, Jesus se compadece com a dor que elas estavam enfrentando. Porque o texto vai nos dizer que Jesus sente, ele se sensibiliza. Ele apenas não olha para a fome, ele se sensibiliza. Jesus toca, ele se relaciona com aqueles que estão sofrendo. Ele se relaciona com aqueles que estão doentes e ele também os cura. E ele também os alimenta. Então, a verdadeira compaixão, ela sempre precisa terminar em movimento. Não basta olhar. A verdadeira compaixão, ela acontece quando? Quando nós aprendemos a ver pessoas e nos compadecermos delas. A verdadeira compaixão, ela precisa provocar em nós algum tipo de ação. Porque, meus irmãos, quem não enxerga nunca reparte. Ninguém divide pão com pessoas invisíveis. É preciso enxergar. É preciso me sensibilizar. É preciso me compadecer com a necessidade do próximo, porque se não houver isso, se não houver essa movimentação no meu coração, eu nunca poderei partilhar do pão. E o primeiro milagre, meus irmãos, que Deus faz numa igreja generosa, não é multiplicar os seus recursos, é abrir os seus olhos. Porque talvez a gente diga, se nós tivéssemos isso, se nós tivéssemos dinheiro, nós sempre partimos para o si. Se nós tivéssemos dinheiro, se nós tivéssemos recursos. Mas o milagre, ele não acontece primeiro nessa multiplicação de recursos, é quando nós temos uma igreja que, ainda que com poucos recursos, ela tem os seus olhos abertos para a necessidade dos outros. Mas enxergar não basta. Os discípulos aqui, eles também enxergaram. Eles perceberam que aquela multidão estava faminta. O problema deles não foi falta de percepção, não foi falta de envolvimento. E é aqui que Jesus confronta, meus irmãos, algo que continua muito presente nas nossas vidas. E aí vem o segundo ponto, é que a compaixão, ela assume responsabilidades. Veja, os discípulos, nesse texto, eles ofereceram aqui uma solução conveniente. Olha comigo aí o versículo 15. Diz, ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhes disseram, o lugar é deserto, e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Perceba, eles não eram homens maus, eram apenas homens práticos, né? A lógica deles aqui era perfeita, né? Mas é completamente vazia de compaixão. Eles estão olhando para uma multidão faminta, seguindo Jesus, já era tarde, e eles dizem, Senhor, o povo está com fome, despede esse povo. Manda esse povo embora, para que esse povo aí, Senhor, se alimente em algum lugar, encontre comida. Porque, meus irmãos, sempre existe uma solução conveniente para aqueles, né, ou para quem não deseja se envolver. Sempre vai existir uma solução conveniente. E muitas das vezes nós vamos por essas soluções mais fáceis.
Os discípulos aqui, eles estão terceirizando a sua função. É muito fácil olhar para alguém que precisa de mim e eu dizer assim: vá lá no CRAS. E talvez lá no CRAS você vai encontrar alguma roupa, alguma comida. Né? Vá ali no centro social. Vá lá no projeto social da igreja. Às vezes nós cruzamos com pessoas necessitadas nas ruas e nós terceirizamos a solução para o problema daquela pessoa. Mas eu amo Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus nesse texto, Jesus devolve o problema para quem queria terceirizá-lo. Val. Olha o versículo 16. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-lhes, ou não precisam retirar-se. E aqui ele diz algo que eu acho não, é o cerne, a culminância desse sermão. Ele olha para os seus discípulos e diz: eles não precisam ir, dai vocês mesmos de comer. Ou dai-lhes vós mesmos de comer. Essa frase aqui, meus irmãos, muda completamente a cena. Até aquele momento, o problema era a multidão. Mas agora, o problema passa a ser os discípulos. Porque o reino de Deus funciona assim. Cristo faz seus discípulos sentirem o peso da necessidade do outro. Os discípulos estavam colocando o problema na multidão. Senhor, o povo está com fome. Senhor, é tarde. Senhor, despede esse povo. Nós temos aqui um problema. Jesus olha para eles e devolve o problema e diz: e por que vocês não os alimentam? Eles não precisam ir embora. Alimentem vocês mesmos. E aqui, meus irmãos, nós temos algo central do Evangelho. É que o Evangelho, ele transforma espectadores em instrumentos. Jesus poderia, sim, multiplicar o pão diretamente. Jesus poderia, sim, fazer talvez ali maná brotar da terra. Jesus poderia, sim, simplesmente pegar algum alimento que talvez estivesse ao redor e multiplicar sem fazer absolutamente mais nada. Mas Jesus escolhe fazê-lo através dos seus discípulos. Perceba aqui a beleza disso. Os mesmos homens que queriam despedir a multidão, agora passam a servir a multidão. Sabe por quê? Porque Deus ama incluir seus filhos naquilo que Ele faz. Deus ama incluir os seus filhos naquilo que Ele faz. Ele olha para os seus discípulos e Ele trabalha agora no coração dos seus discípulos. Ele escolhe fazer um milagre na vida daquelas pessoas por meio dos seus discípulos. Ele transforma aqueles que agora estavam apenas na plateia em instrumentos para poder abençoar o seu povo. E aí, meus irmãos, eu paro e penso: quem foi que Deus colocou diante de nós? Ou que Deus colocou diante de nós, que talvez nós continuamos dizendo assim: alguém vai resolver. Isso é a função dos diáconos da igreja. Isso é a função dos pastores. Não, isso é a função do social da igreja. Talvez, meus irmãos, exista uma viúva esperando. Talvez exista um desempregado esperando. Talvez exista uma criança. Talvez exista uma família inteira, faminta. E Deus está dizendo exatamente o que disse aos seus discípulos: dai-lhes vós mesmos. O papel de Deus e o que Deus busca trabalhar na nossa vida é que nós, meus irmãos, precisamos assumir as responsabilidades que Deus colocou na nossa mão. Nós precisamos entender que a compaixão começa quando nós aprendemos a ver pessoas, mas não só vê-las, mas quando nós assumimos a responsabilidade com o próximo. Isso está em todos os lugares das Escrituras, porque eu posso ser aquele tipo de pessoa que eu passo por alguém que está caído no chão, ferido, que foi assaltado, e eu simplesmente olho e vou-me embora.
Eu posso ser um religioso, que eu passo, olho para aquela pessoa e eu talvez digo, Deus abençoe, e eu vou me embora. Mas não é isso que Deus busca. Porque quando nós temos compaixão, nós assumimos as responsabilidades. E o Senhor Jesus disse, ame o seu próximo como a si mesmo. E a pergunta é, qual é o meu próximo? E a resposta é, o seu próximo é todo aquele que estiver perto de você e necessitar de um auxílio ou de uma ajuda sua. A sua ajuda, o seu aliento, o seu cuidado tem que ser com todos aqueles que estiverem ao seu lado e que precisar ou necessitar de uma ajuda e de um favor seu. Ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Eu preciso assumir essa responsabilidade. Eu preciso me compadecer. Eu preciso tomar isso como algo que Deus colocou em mim, na minha mão. Mas existe, meus irmãos, uma resistência no nosso coração. Existe uma resistência no coração humano. Mesmo depois de aceitarmos a nossa responsabilidade, mesmo depois de olharmos, de enxergarmos aquelas pessoas, nós começamos a olhar para a nossa capacidade. E é exatamente isso que os discípulos fazem. Aqui vem um terceiro ponto. É que o impossível, ele começa quando nós entregamos o pouco na mão de Deus. Veja, Jesus diz, ele olha para os seus discípulos e ele diz, o que vocês têm? Olha a resposta deles, que interessante. Versículo 17, mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E essas palavras aqui, veja, essa palavra aqui, senão, está resumindo a nossa incredulidade. Senhor, eu só tenho isso. Senhor, eu só tenho um salário mínimo. Senhor, eu só tenho esse tempo. Senhor, eu só tenho essa saúde. Senhor, eu só tenho esses 5 pães e esses 2 peixes. Perceba, Jesus olha para eles e diz, dei vocês a eles de comer. Resolvam vocês o problema desse povo. Resolvam vocês o problema desse necessitado. E aí nós, irmãos, mostramos muitas das vezes a nossa incredulidade, porque a gente olha para uma situação e diz, eu não tenho como resolver isso. Pastor, eu gostaria de matar a fome de todas as pessoas da minha cidade, mas eu só tenho um salário mínimo. Pastor, eu queria ajudar todos os projetos sociais da minha igreja, eu queria ajudar em todos os departamentos, eu queria contribuir em todas as campanhas, mas pastor, eu só tenho uma aposentadoria. Pastor, eu queria me envolver nas atividades da igreja, mas eu só tenho esse tempo, eu não tenho tempo. Eu só tenho isso. Os discípulos olham para o Senhor, eles veem uma multidão, mais de 5.000 pessoas, e eles estão agora em uma situação da qual aos olhos humanos é impossível encontrar uma resposta, é impossível encontrar uma saída. Aos olhos dos discípulos, alimentar mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, isso é loucura. Porque eles dizem, como é que nós vamos alimentar esse povo? Ainda que, outras passagens vão dizer, ainda que nós tivéssemos dinheiro, nós não conseguiríamos comprar comida suficiente para essa multidão. Você já se pegou em algum momento assim? Você já se encontrou em algum momento assim, onde não há resposta? Aonde não há saída, aonde o que você tem não é suficiente para atender a necessidade do outro. Talvez os seus recursos, a sua capacidade, a sua inteligência, talvez a sua própria vida não é suficiente para resolver o problema de alguém e você diz, eu não consigo. Você já passou por isso?
E Jesus, meus irmãos, ele é extraordinário. Porque Jesus não olha para os discípulos e diz: olha, vão lá nos empresários, vão lá no rei, vão lá naquelas pessoas que têm mais recursos e peçam a eles ajuda. Ele olha para os discípulos com 5 pães e 2 peixes que eles tinham nas mãos e perguntam: o que é que vocês têm? E eles respondem: Senhor, nós só temos 5 pães, nós só temos 2 peixes. E ele diz: tragam a mim. Tragam para mim o que vocês têm. E aqui, meus irmãos, eu aprendo que Deus nunca começa um milagre pela abundância. Na Bíblia inteira, nós vamos ver isso. Moisés tinha apenas uma vara. Deus chama Moisés e diz: Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito, das mãos de Faraó. Moisés treme na base. Senhor, não sei falar, Senhor, não sei o quê, Senhor, manda outro, Senhor, não sou capaz. O Senhor olha para ele e diz: o que é que você tem aí na mão, Moisés? Ele diz: Senhor, eu tenho uma vara. E com aquela vara, Deus liberta o seu povo do Egito. Nós vamos para a Bíblia e nós vemos Davi diante de Golias, enfrentando, humilhando, zombando do exército de Deus, a nação de Israel, e todos com medo, os maiores guerreiros com medo. Deus olha para Davi e diz: o que é que você tem? Eu só tenho aqui uma funda e umas pedrinhas que pegou lá no rio. E Deus dá vitória ao seu povo por meio de Davi, com uma funda e com as pedrinhas que ele pegou na beira do rio. Eu olho para aquela viúva que tinha apenas um pouco de azeite, e por boca de Deus, na vida do profeta, ela crê e diz: feche aí as portas e peça bacia a todo mundo. E aí ele diz: você vai derramando. E o texto vai dizer que enquanto tinha bacia, aquela viúva com um pouquinho de azeite que tinha, ela ia enchendo, e disse: tragam mais, ao ponto de não ter mais vasilhas para ser enchidas. E ela só tinha um pouco de azeite. E aqui nós temos uma criança com 5 pães e 2 peixes. Meus irmãos, Deus nunca perguntou: quanto vocês possuem? Deus nunca perguntou: quanto vocês possuem? Ele sempre perguntou: o que é que vocês têm? Porque, meus irmãos, o que transforma o pouco não é o tamanho da oferta, é o lugar onde ela é colocada. O texto não diz que o pão multiplicou na mão do menino, nem nas mãos dos discípulos. Multiplicou nas mãos de Cristo. Meus irmãos, é Cristo quem faz o pouco se tornar suficiente. Eles levaram ao Senhor. O Senhor ora, e o pouco que eles levaram ao Senhor, aquilo se multiplica. Aqui eu aprendo que o que transforma o pouco em muito não é o tamanho da oferta, é aonde eu estou colocando aquele pouco que eu estou levando. E eu me lembro aqui de outro texto. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus estava em um certo lugar e tinha uma viúva que leva ali 2 moedinhas. E ela, com aquelas 2 moedinhas, ela leva e oferta aquelas 2 moedinhas, e enquanto outros dão em abundância, enquanto outros dão aquilo que não lhes falta, dão talvez que aos olhos das pessoas diz: olha o quanto aquela pessoa está dando, mas vem uma mulher que com apenas 2 moedinhas vai lá e oferta. E as Escrituras nos ensinam que Jesus nunca admirou a pobreza. Jesus nunca admirou também a confiança. Aquela mulher, ela deu pouco, mas o texto diz que ela entregou tudo. E aqui está, meus irmãos, a verdade que precisa ser dita com equilíbrio. Quem tem pouco
e entrega com amor, glorifica a Deus. Porque Deus não está procurando ricos, Deus não está procurando pobres. Deus nem está à procura de ricos e Deus nem está à procura de pobres. Deus está à procura de corações sinceros, sensíveis à sua vontade. Então, quem tem pouco e entrega com amor, glorifica a Deus. Mas o contrário também é verdadeiro. Quem tem muito e entrega também generosamente, também glorifica a Deus. Então, eu posso glorificar a Deus dando pouco, e eu também posso glorificar a Deus dando muito. A questão não está no que eu estou dando, a questão está em como eu estou dando. Por isso nós lemos na hora dos ofertórios, 2 Coríntios 9, Deus ama quem dá com alegria. Porque Deus não está interessado em dinheiro. Deus não está interessado no seu recurso. Eu já ouvi pessoas dizer, se eu sair dessa igreja, essa igreja fecha, porque o meu dízimo não vai entrar mais aqui. Eu digo, é você que é a sustentar. Eu não contribuo mais na igreja, porque eu não sei como é que estão administrando. É você que sustenta a igreja. Deus não está procurando pessoas com recursos suficientes. Deus é um Deus que procura corações sensíveis a Ele. Ele não precisa de nós, somos nós que precisamos dEle. Porque, meus irmãos, pensemos aqui, tudo que nós temos, temos porque o Senhor nos deu. Se Deus quiser, e Ele pode fazer isso, da mesma forma que nós passamos anos para conquistar coisas, em segundos nós podemos perder. E qual é a garantia que você tem, que você vai segurar aquilo por muito tempo? Você passa anos da sua vida, juntando, conquistando, trabalhando, angariando recursos, mas aí você sente uma dor no pé, e essa dor no pé é só para a coluna, e essa dor da coluna se transforma em um câncer, e daí vai não sei para onde. E depois está você em cima de uma cama, gastando todos os recursos que você passou toda a vida juntando, tentando recuperar a sua saúde, e no final você morre e não leva absolutamente nada. Porque nós não temos controle sobre a nossa vida. Você pode ser a pessoa mais rica, você pode ser a pessoa mais poderosa dessa terra, mas a nossa vida, quem administra é o Senhor. Porque Deus, aqui nós vemos que Deus não mede apenas o valor da oferta, Ele pesa o coração, e a oferta revela aquilo que realmente governa a nossa vida. Já percebeu que a hora que mais dói na nossa vida é no momento de contribuir? Já passou por isso? Você pega ali a carteira. Hoje ninguém usa mais dinheiro em espécie, né? Se você olhar a minha aqui está vazia. Mas você já passou por isso? Você pega ali a carteira e aí você abre e ali você tem duas notas. Uma de 2 e uma de 20. Na hora do ofertório, vamos dar com alegria. Vamos dar ao Senhor com gratidão. E aí, às vezes a gente sente no coração e a gente ouve uma voz dizendo, ó, ideia de 20. Só que aí dói. Aí a gente pega a de 2 e coloca lá. Mas pastor, se eu desse a de 2 no pouco, Deus não receberia? Receberia. Receberia a de 2 e receberia a de 20. A importância não está no valor, a importância está naquilo que governa o meu coração. Porque em alguns momentos na nossa vida, meus irmãos, os nossos recursos, os nossos dinheiros, eles falam muito mais alto daquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. E aí, o que é que nós aprendemos diante de tudo isso? A primeira coisa que nós aprendemos é que nós precisamos aprender a enxergar pessoas.
a enxergar as suas necessidades. Nós precisamos nos tornar sensíveis à dor do outro, à necessidade do outro, à obra do Senhor. Veja um exemplo muito simples. Lá atrás nós temos um balaio. E ali tem um texto muito bonito para que a gente traga alimento. A gente passa, vê o balaio vazio e vai embora. Mas nós sabemos que os alimentos que é colocado naquele balaio ali é para atender aqueles irmãos que não têm o que comer dentro da igreja ou em outro lugar. Qual foi a última vez que você parou para perguntar, ou que eu parei para perguntar, será que os irmãos que recebem aquele alimento, eles estão se alimentando durante a semana? Eu vi o problema, eu vi o balaio vazio, mas eu passei e a pergunta é, o que é que eu fiz diante do problema que eu enxerguei? Eu me compadeci? Isso é função dos diáconos, isso é função do pastor, isso é função do social. Algo simples. E às vezes nós temos pessoas na nossa igreja que precisam da nossa ajuda. E nós sabemos. E às vezes a gente diz, deixa eu orar para você. Meus irmãos, quem tem fome, ele não precisa de oração. E precisa. Mas ele precisa de 1 quilo de arroz. Quem está com o aluguel atrasado, ele precisa de ajuda. Quem está com a luz cortada, ele precisa que aquelas contas sejam pagas. Eu vejo o problema. E o que é que eu faço diante do problema? A compaixão começa quando eu aprendo a olhar pessoas. Mas esse olhar é tomar para mim a responsabilidade de entender que Jesus disse, faça você. É você que tem que fazer. É eu. São os oficiais, somos nós. A responsabilidade é nossa. Nós não podemos terceirizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Mas talvez você diga, mas pastor, se eu der, vai faltar para mim. Eu acho que isso depende muito da visão que você tem do Deus a quem você serve. Porque, meus irmãos, se nós servimos a um Deus que se instrumentaliza dos seus filhos para exercer e executar a sua obra, eu posso dizer com toda certeza a você, que esse Deus, Ele é a pessoa mais interessada em lhe abençoar, em lhe tornar próspero. Porque Ele sabe que se Ele abençoar você, Deus sabe que se encontrar alguém cujo dinheiro não reine no seu coração, cuja avareza não domine o seu coração, Deus sabe que se Ele encontrar alguém, que quanto mais Ele der recursos a essas pessoas mais ajudarão o outro, mais atenderão às necessidades, mais investirão no seu reino. Deus sabe que é essa pessoa a quem Ele deve fazer prosperar. Porque é como se Deus dissesse assim, quem é que eu vou abençoar lá na terra para investir na minha obra? Para mandar missionários para o campo, para abrir igrejas, para abrir congregações. A quem é que eu vou fazer prosperar, para que mandando esse recurso para a mão dessa pessoa, esse recurso não fique parado lá nas mãos dela. Porque, meus irmãos, há muitos de nós que recebemos recursos de Deus e fazemos feito aquele cara lá, que disse, eu tive medo e eu guardei. Eu pergunto, por que Deus vai lhe dar mais? Isso aqui não é teologia de prosperidade não, viu? Isso aqui é bíblico. Porque uma coisa é eu dizer, eu vou dar a Deus e botar Deus na parede, e Deus tem a obrigação de me dar. Outra coisa é entender que o meio que Deus irá se instrumentalizar para fazer com que a sua obra prospere são seus filhos. É diferente. E aí, quando nós compreendemos isso, nós precisamos ter a visão do Deus a quem nós servimos. E o Deus a quem nós servimos é um Deus que ainda que o pouco que nós depositarmos diante dele, levarmos e colocarmos na sua mão, ele é capaz de transformar em muito. E sabe o que é que eu me surpreendo aqui? E com isso eu encerro.
A banda, vem para cá. É que aqueles 5 pães, Deca, e os 2 peixes que alguém deu. Cadê a banda? Chega para cá. Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes que alguém deu, nas mãos de Jesus se multiplicaram. E se multiplicaram de tal forma, preste atenção, se multiplicou de tal forma que quem deu os 5 pães e 2 peixes comeu também. O texto vai dizer que eles comeram ao ponto de recolherem 12 cestos depois. Eu entendo aqui, eu enxergo que aquele que contribuiu, ele também, com um pouco, ele também antenou, ele foi abençoado. Ele deu pouco, ele comeu com a multidão, ele ficou satisfeito, ele alimentou as pessoas. O pouco que ele deu alimentou uma multidão. Ele se alimentou dobrado e ainda sobrou. Veja, olha o que Deus faz. Então, meus irmãos, quando você vier trazer qualquer recurso diante do Senhor, quando você for fazer qualquer oferta, quando você vê alguém que precisa do seu auxílio, da sua ajuda, não olhe para o seu recurso, olhe para o Deus que é capaz de transformar aquele pouco em muito. Deus não está procurando ricos e nem pobres. Deus está procurando corações sensíveis, que se rendam diante dEle, que amem a Ele e que investam na obra dEle. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.